que a gente oferece a oficina de artes para uma criança entre mais ou menos 1 ano e meio e 3 anos? Por que nessa fase é importante a gente oferecer tintas naturais, materiais adequados para as crianças e deixar que eles explorem esses materiais fazendo suas primeiras marcas, né? Com as tintas, as canetinhas, enfim, os gizes. É muito importante porque a criança, ela ainda não se expressa verbalmente bem, né? Ela até começa a falar, mas ela não consegue expressar sentimentos e tudo mais. E as tintas são excelentes para esse fim. A gente pode expressar muitas emoções usando, né, a nossa capacidade criativa por meio das artes. Por isso, a arte é um dos instrumentos principais da educação infantil, assim como brincar. E a gente não pode esquecer isso, porque atualmente o que está acontecendo em muitas escolas, as pessoas estão precocemente deixando as crianças muito paradinhas em cadeiras, em mesas. E não é bom para a criança. Ficar um pouco sentada, deixar ela levantar em seguida, é muito melhor, né? Do ponto de vista motor, que ela se movimente bastante, não só na hora do intervalo, mas também na hora das aulas. E quando uma criança está fazendo os seus rabiscos, seus primeiros rabiscos, nós também, quando olhamos, não conseguimos ver muito sentido, né? O que essa criança está fazendo? Está só rabiscando? Em geral, o adulto pensa assim. Mas, há muito tempo já, alguns psicanalistas que estudaram profundamente o desenho da criança pequena, eles perceberam que esses rabiscos são muito importantes no desenvolvimento também. Um deles, o Victor Lowenfeld, já em 1940, 1950, o tempo que ele começou a fazer umas pesquisas, né, com pacientes dele, crianças. Ele oferecia, então, papel, material para as crianças rabiscarem. O Lowenfeld concluiu que as crianças seguem o mesmo desenvolvimento, assim como seguem o mesmo desenvolvimento motor, né, até a marcha, também seguem o mesmo desenvolvimento de rabiscos, que ele apelidou de garatujas, desde os primeiros rabiscos até o desenho figurativo. E que é necessário e bom que a criança rabisque bastante, faça suas primeiras marcas, para que depois, inclusive, ela tenha um bom desenvolvimento nas letras e nos desenhos. Faz parte, o rabisco faz parte desse desenvolvimento. E o adulto não precisa apressar isso, ensinando a fazer uma casinha, um sol. A gente pode oferecer o material e deixar que eles explorem. E o Lowenfeld, então, ele classificou as garatujas da seguinte forma. No início, quando a gente dá um material para uma criança desenhar, mais ou menos 1 ano e meio, 2, né? A criança faz um rabisco que ele chamou de garatuja desordenada, que é um rabisco em várias direções com um material que não sai do suporte, né? A criança não vai para o suporte e volta, ela fixa e vai fazendo um movimento sem organização, que reflete o momento que o sistema nervoso central da criança não está organizado mesmo, né? Então isso reflete essa desorganização, é a garatuja desordenada. Dessa desordenada, a criança vai evoluindo para uma garatuja longitudinal, ela começa a organizar esses riscos. E dessa garatuja, ela evolui para um desenho mais espiral, né? Desse desenho espiral, quando a criança tem 2 anos e meio, 3 anos, por aí, depende muito, né? A criança tem um ritmo próprio, então a gente não deve se fixar muito em que momento que acontece. Mas em determinado momento, que é até uns 3 anos mais ou menos, a criança consegue fechar um círculo. E esse momento é um momento muito interessante. É quando a criança, em geral, segundo aquela autora Edith Derdick, que estudou bastante também desenvolvimento infantil, é o momento que a criança fala eu. Em vez de falar, por exemplo, a Suzana desenhou uma garatuja, ela já consegue falar eu desenhei uma garatuja, né? E é um sinal de que ela já está conseguindo perceber o contorno dela mesma em relação ao meio. Então ela está nesse processo,
né, de desenvolvimento da sua individualidade, da sua personalidade. Então, esse momento é um momento importante da criança, onde ela distingue o fundo da figura, o eu dos outros e do ambiente, né? A partir do círculo, a gente tem um estudo muito interessante de outra pesquisadora, que se chama Rhoda Kellogg. É uma americana que fez uma pesquisa com mais de 1 milhão, ela diz, de desenhos de crianças de todo mundo, e descobriu, né, que a partir do círculo, a pesquisa dela no início é mais ou menos parecida com esse desenvolvimento que vai para o círculo, né? E a partir daqui, o que ela diz, né? Que esse círculo vai virar figuras radiantes. A criança, ela vai fazendo como se fosse raios, né, saindo do círculo. E desses raios vai evoluir aquele desenho que a gente conhece bem, né, que a criança vai fazer as pernas como se aqui fosse uma carinha, né? E dos raios ficam as pernas e os braços saem ainda do rosto, né? São essas primeiras figuras humanas que a criança vai fazendo. Então, é bem interessante a gente perceber que os rabiscos fazem sentido, que a gente pode oferecer materiais adequados, espaços adequados, papéis, papelões, papelão ondulado. Eu gosto muito de oferecer também a caixa de pizza, que é redonda, as crianças gostam de pintar. Deixa as crianças nos surpreendem, porque elas fazem desenhos muito incríveis a partir da própria criatividade, da própria iniciativa. Isso faz um super sentido para o desenvolvimento dela.